A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Bom, você acorda logo cedo, toma o seu café e descobre que sumiram 400 milhões de reais do sistema financeiro nacional. Não foi o seu saldo do banco. Calma, seus 400 mil reais estão seguros. Mas foi quase isso para algumas instituições por aí. Olha só, o ataque hacker que rolou essa semana deixou muita gente com frio na espinha. E não só pela cifra, ele na verdade expôs uma verdade desconfortável sobre o nosso sistema financeiro. Temos tecnologia aí suficiente para mandar Pix em segundos. Mas para reverter uma fraude, a galera ainda tá mandando e-mail, torpedo, quem sabe até fax, vai saber. Então hoje a gente vai mergulhar nesse que já é um dos maiores roubos digitais da história do Brasil. E olha, eu não quero estragar a história porque é muito boa, mas sabe que vem por aí fintech, falha no SAS. Galera de TI, me ajuda aí. O que é isso? Tem contas laranjas e uma pergunta que não quer calar. Se até o Banco Central tá vulnerável, o que sobra pra gente, meros ouvintes mortais? Bora descobrir hoje. E olha, você achou que o maior perigo envolvendo o café era, sei lá, derramar ele na camisa branca antes da reunião? Ou tomar café e ir pra um lugar que não tenha banheiro? Pois é, no Brasil o buraco é mais embaixo. E o buraco tem fuzil, passa de carro e te deixa vendado num canavial. Então bora falar também sobre um tipo de roubo que não acontece em banco, mas rende quase tanto quanto. O roubo do café. Bota na tela aí, o roubo do café. O foco não vai ser o crime, mas sim a história por trás. É curioso, é uma história boa aqui da Bloomberg News. Sim, nosso cafezinho de todo dia, que já anda mais caro do que devia, você deve ter percebido, agora virou alvo de quadrilhas organizadas que sequestram caminhões inteiros cheios de grãos. Não é roteiro de filme, é realidade, no maior produtor e exportador de café do mundo. Hoje então vamos também entender por que o café virou o novo ouro negro do campo. Como que essas quadrilhas agem? O que os produtores estão fazendo para se proteger? E por que, no meio disso tudo, quem sofre mais é o pequeno agricultor? Olha, põe o fone de ouvido, ou não, né? Pode ouvir no alto-falante, já entendi. Segura aí bem firme a sua caneca, senão alguém pode passar e pegar ela. E se prepara para começar o dia mais informado. Lembrando mais uma vez, eu vou parar de lembrar isso eventualmente, mas lembrando que você provavelmente ouve o podcast diariamente, ou pelo menos algumas vezes na semana, mas não segue a gente ainda, você não clicou no nosso perfil, clicou não, né, porque você está usando o dedo, você não apertou no nosso perfil e não colocou ainda para seguir o podcast. Isso é extremamente importante pra gente, para ajudar a nossa missão aí de trazer notícias de um jeito mais descomplicado, interessante e menos chato de ouvir. Tá, não precisava encher tanto a minha bola, mas siga a gente, ajuda bastante. Obrigado. Bora pro episódio. Olha, começando falando sobre hackers. Nessa semana, o sistema financeiro brasileiro levou um baita susto. Um ataque hacker desviou pelo menos 400 milhões de reais. E já é considerado um dos maiores roubos digitais da história do país. Tá, como que tudo começou? Olha, as movimentações estranhas começaram na madrugada de segunda-feira, dia 30, mas o caso só ganhou atenção mesmo depois que a empresa CIM Software, que faz a ponte entre os bancos e o sistema de pagamentos do Banco Central, confirmou na noite de terça-feira, ou seja, um dia depois, que foi atacada. Esse ataque afetou contas especiais que alguns bancos e instituições financeiras mantêm direto com o Banco Central, como se fosse contas reservas. Pelo menos 5 instituições foram atingidas, incluindo a BMP, uma empresa de Banking as a Service, ou seja, que oferece estrutura bancária para outras empresas, e o Banco Paulista. Até agora, nem os bancos nem o Banco Central divulgaram o valor total que foi roubado, mas a estimativa gira em torno aí de 400 milhões de reais. Ok, Alan, Banco Central aí perdeu 400 milhões de reais. E? Olha, o problema é mais profundo que isso. Mais do que o valor em si, o caso chamou atenção para um problema grave, que é a fragilidade do sistema financeiro. Sim, o sistema financeiro que você usa, que eu uso, que o Lorian, que está editando o podcast, usa. Uau. Segundo o especialista Fred Amaral, da startup Lerian, o Brasil avançou muito na tecnologia para fazer transações rápidas, como o Pix, mas ainda está meio atrasado na forma de reagir quando algo dá errado, como uma fraude desse tipo. Ok, mas por que é tão difícil assim reverter uma fraude aqui no Brasil? Olha, até existem ferramentas para tentar reverter transferências suspeitas. O problema é que os golpistas, eles são rápidos. Muito rápidos.
tão rápidos que em poucos minutos o dinheiro já foi transferido para dezenas ou até centenas de contas laranjas espalhadas por vários bancos. Isso dificulta demais o rastreamento e a recuperação do valor roubado. Hoje não existe uma tecnologia que consiga desfazer automaticamente essas transferências quando o sistema detecta um golpe. A parte do sistema financeiro que lida com o envio de dinheiro é super moderna. Mas olha só, a parte que tenta desfazer fraudes ainda depende de processos manuais, offline e muitas vezes até de ligações entre os times de risco e compliance dos bancos. E olha, um dos pontos vulneráveis do sistema está nos chamados provedores de core bancário e de mensageria, que são os sistemas que permitem que os bancos e fintechs se conectem ao Banco Central. E olha, muito desses serviços são contratados como SaaS, ou seja, Software as a Service, o que significa que o controle da infraestrutura fica nas mãos de empresas terceiras. Isso acontece principalmente com fintechs e bancos médios. Já os bancos grandes costumam se conectar direto ao BC, isso sem intermediários. Para a Fred, que eu mencionei antes, esse modelo é problemático. Mesmo as fintechs deveriam ter mais responsabilidade sobre sua infraestrutura, já que são instituições reguladas. Terceirizar demais pode sair caro, e o ataque dessa semana é um exemplo disso. Ok, obrigado por informar aí sobre essa ação. Qual que foi a resposta do Banco Central? Bom, depois do ataque, o Banco Central suspendeu temporariamente as atividades da CIM, mas nessa quinta-feira, dia 3, liberou parte das operações da empresa com algumas condições. Olha só, elas só podem funcionar durante o horário comercial com autorização expressa dos bancos envolvidos e com reforços no sistema de segurança contra fraudes. O BC não explicou exatamente quais medidas foram adotadas pela empresa. Tá, agora vamos ver o que muda depois disso tudo. Bom, a expectativa é que esse ataque force uma reação do Banco Central e do mercado. Fred Amaral acredita que só exigir medidas de segurança pontuais não resolve. A ideia seria uma atualização mais profunda, feita em conjunto por todos os agentes do sistema financeiro. Aí então, nessa matéria bem interessante, ele sugere 3 mudanças principais. Primeiro, revisar a forma como os cadastros são feitos. Para você ter uma ideia, hoje cada banco tem o seu processo para verificar quem está abrindo uma conta. Fred defende uma base única, centralizada, que usaria informações públicas, como o aplicativo gov.br. Sabe aquele que você esquece a senha de vez em quando? Esse mesmo. Ele acredita que isso ajudaria a evitar contas laranjas, que são usadas em golpes. Segundo, ele sugere criar ferramentas automatizadas para rastrear o dinheiro roubado. Olha só, atualmente, para tentar recuperar valores desviados, os bancos precisam entrar em contato manualmente uns com os outros. A proposta é usar a tecnologia para automatizar esse processo e também agilizar a resposta. E por último, ele sugere melhorar o sistema de detecção de comportamento suspeito. Isso permitiria, por exemplo, que o sistema alertasse automaticamente quando uma conta movimenta um valor muito alto de madrugada, que é um comportamento típico de golpe. Resumo da ópera. Bom, o ataque dessa semana mostrou pra gente que apesar de toda a modernidade do sistema de pagamentos no Brasil, ainda tem muita engrenagem funcionando na base do telefone e da planilha. E se a gente não atualizar essa estrutura, os hackers que já operam no modo turbo, eles vão continuar saindo na frente. E bora falar de café. Olha só, Donizete Guidini estava dirigindo um caminhão carregado com 30 toneladas de café por uma estrada no interior de São Paulo, numa noite de abril, quando foi surpreendido. Um carro com vários homens armados o forçou a parar. Eles o obrigaram a dirigir até um posto de gasolina, sempre sob ameaça, roubaram o caminhão com toda a carga e deixaram Guidini vendado em um canavial. Olha, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo e já há bastante tempo sofre com roubos desse tipo, tanto cometido por ladrões comuns quanto por quadrilhas organizadas. E como o preço do café simplesmente subiu muito nos últimos tempos, produtores e especialistas estão alertando que a safra desse ano, que acontece entre o fim de maio e setembro, pode, olha só, ser a pior da história recente quando se trata de número de roubos. No começo do ano, o preço do café arábica, que é o tipo mais usado em cafés de melhor qualidade, bateu o maior valor já registrado depois de várias safras ruins. E desde então houve uma leve queda, mas ainda assim, em 2025, o café está custando quase o dobro do que custava em média no ano passado. Segundo o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, abre aspas, o crime é uma atividade econômica. Se o café tem valor alto, ele vira alvo dos criminosos. Fecha aspas. Esconde os labubus aí. Olha, enquanto a colheita de café avança, as cooperativas e produtores das principais regiões do país estão se organizando para se proteger.
Olha só, em abril e maio, por exemplo, a Cocapec, uma cooperativa com cerca de 3 mil produtores em São Paulo, entregou panfletos com orientações de segurança, como instalar câmeras, reforçar os portões das fazendas, controlar quem entra nas plantações e nos locais de armazenamento também. Tinha até um aviso bem claro dizendo assim: não reaja à violência, em caso de roubo, proteja a vida de todos. Bom, a cooperativa também lançou um seguro gratuito para proteger os produtores que transportam café até os armazéns da cooperativa, das 6 horas até as 7 da noite. Em Minas Gerais, o maior estado produtor de café do país, o governo criou um esquema especial de policiamento chamado Campo Seguro, para tentar prevenir crimes no campo, como roubo de gado, mudas e, claro, café. E eu só me pergunto, como que eles roubam uma vaca? Por que a força de vontade não faz, né? Pô, caramba. Alguns casos pareciam coisa de filme. Em junho, por exemplo, uma quadrilha armada invadiu uma fazenda em Vermelho Novo, lá em Minas Gerais, fez os trabalhadores reféns e roubou 95 sacas de café. Caso isso não te diga muita coisa, sabe que é um prejuízo de cerca de R$220 mil. A boa notícia é que a polícia conseguiu recuperar a carga e prender 9 suspeitos. Mas nem todos os casos terminam bem assim. Muitos roubos passam despercebidos, como aqueles que acontecem de madrugada em armazéns, ou quando ladrões aproveitam para colher café diretamente dos pés. Esse tipo de furto pode não fazer tanta diferença para grandes fazendas, mas atinge em cheio os pequenos produtores, que, olha só, são a maioria aqui no Brasil. Ricardo Schneider, presidente do Centro do Comércio de Café de Minas Gerais, explica assim, abre aspas, com um café custando R$2.000 ou até R$2.500 por saca, o roubo se torna bem lucrativo, fecha aspas. E bom, vale lembrar que, no geral, o roubo de cargas no Brasil caíram. Foram mais de 25 mil em 2017 e cerca de 10 mil no ano passado, que é o menor número desde 2015. Mas, no caso específico do café, a tendência é contrária. Os roubos vêm aumentando nos últimos 3 anos e, segundo Schneider, isso tem tudo a ver com o aumento dos preços. Outra dificuldade é que o café é mais fácil de esconder e revender do que, por exemplo, gado ou máquinas agrícolas. Os grãos roubados são rapidamente distribuídos por redes de compradores que já estão preparadas para receber esse produto, dificultando aí a recuperação pela polícia, mesmo quando os caminhões têm rastreador. Não, olha só isso, para você ter uma ideia. Em janeiro, por exemplo, invadiram um armazém da produtora premiada Alessandra Peloso, em Minas Gerais, e levaram 163 sacas de 60 quilos cada. Ela explica dizendo assim, abre aspas, eles conseguem vender rápido, principalmente para torrefações pequenas, sem nota fiscal e sem pagar imposto, fecha aspas. Bom, depois disso, a Alessandra foi lá, instalou câmeras, alarmes, sirenes e contratou um vigia noturno para tentar evitar novos ataques. Qualquer coisa aí o vigia toca a sirene dele e salva o dia. Mas bem, o aumento nos roubos é só mais um problema enfrentado pelos produtores de café no Brasil. Apesar da demanda alta e dos preços bons, os custos de produção também subiram, principalmente dos fertilizantes, e ainda há dificuldades com o transporte, preços instáveis, também o clima. A colheita do ano passado já foi ruim, por causa do calor excessivo e da seca, o que gerou grãos menores do que o normal. E nesse ano a situação não melhorou. O tempo seco e quente continua. Eu sei que provavelmente está frio aí onde você ouve, mas em geral, né? Você entendeu. Enquanto isso, o Vietnã, que é o segundo maior produtor de café do mundo, vive um momento melhor. Mas a diferença é que o foco lá é a produção de café robusta, que é usada em cafés solúveis, diferente do arábica, que é mais comum no Brasil. Mesmo assim, nem tudo é tragédia. De volta a São Paulo, o caminhão de Guidini, avaliado em R$1,5 milhão, foi recuperado poucas horas depois, numa propriedade próxima ao local do roubo. O homem de 37 anos foi preso e o caso segue sendo investigado. Como lembra Schneider, quando se trata de roubo de carga, as primeiras horas são cruciais. E é isso, as informações são da Bloomberg News, eu sou o Alan Blanco, o episódio foi editado por Lorian Queiroz. E eu vou ler aqui rapidinho os comentários do episódio passado. Falamos sobre o dólar fraco impulsionar moedas latino-americanas. E aí vocês comentaram. Gabi Moura falou assim, confesso que eu era uma das que ouve o podcast todos os dias e não segui o perfil. Erro corrigido. Adorei a dupla no episódio de hoje, quero mais. E ela se refere a Nayara, que apresentou o episódio passado comigo. E é isso, gente, se vocês não seguem a gente ainda, é só clicar no perfil ali e colocar pra seguir, é muito fácil. Flávia Cecília diz, peguei a mania de dizer big beijo e agora fico dizendo a todos. Big beijo, primos. Big beijo, Flávia, desculpa aí, mas... um big beijo. João Vitor Santos diz, vim do Deezer pro Spotify tem algumas semanas e cara, só por esse podcast já valeu muito a pena. Parabéns, primo Alan. E uma dúvida, você
tem mais programas em outras plataformas? Valeu, abraços. Não tenho mais podcasts, mas eu apresento... Apresento não, né? Eu faço TikToks no TikTok. Bela frase. A gente grava bastante TikTok, então se você quiser entrar no nosso perfil Bloomberg Linha Brasil, lá você vai encontrar vídeos explicando coisas ligadas a finanças, economia de forma mais simples. E eu apareço bastante lá. Bastante trabalho pra fazer. Marcelo Leite já diz assim: gente, barter se chama escambo em português, tá? Hashtag fica a dica. Obrigado, hein, Marcelo. Edu fala: estamos sendo stalkeados pela prima Nayara. Então mesmo. Ela entra todo dia aqui nos comentários pra ver o que vocês estão falando, viu? Fiquem ligados. E Kai Simões diz: alguém tem que ler os comentários, prima. Já o Alan não lê todos. Eu leio quase todos, vai. Eu leio os que dá tempo. E Humberto Vinícius disse que acabou de achar também o lugar dos comentários. Ele disse: oi. Oi, Humberto. Seja bem-vindo aí à caixa de comentários. E, bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e até o próximo episódio. Até lá!